Beleza? Hoje então eu tô aqui para mais uma dica de gramática para vocês, né? Mas antes eu queria dizer que eu vou deixar ali na descrição todos os meus preparatórios, as minhas aulas, né? Lembrando que agora para dezembro e janeiro eu vou ter um preparatório com aulas ao vivo para o concurso de Caucaia. Então é Banca Citred, tá? Então vai ter um preparatório específico para esse concurso, tá? Já tem um pessoal interessado. Então quem tiver interesse, entra lá no meu WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também eu tô com alguns projetos pro ano que vem, com alguns aulões aí para resolução de questões de inglês, questões de concurso público, né? Para professor de inglês. Então, quem tiver interessado, entra lá no WhatsApp, me chama lá, tem o grupo dos teachers também, onde eu sempre divulgo os meus cursos, as minhas aulas. Também, se quiser me seguir lá no meu WhatsApp profissional, também é onde eu divulgo sempre o que eu tô fazendo, o que eu tô criando, os projetos, enfim. Então, é só entrar lá que tem todas as informações, ou me chama também que eu respondo todo mundo, procuro responder todo mundo sempre, tá bom? No WhatsApp é sempre mais fácil, né? Às vezes o pessoal me chama lá no Insta, demora um pouquinho mais para eu responder, mas eu sempre procuro dar atenção a todo mundo, tá bom? Hoje, então, eu trouxe aqui a questão da diferença das duas expressões, né? In time e on time, que o pessoal às vezes tem dúvida em lembrar, né? O que é in time, o que é on time, tá? Então, aqui, a primeira é on time. Por que eu coloquei por primeiro? Porque ela é mais fácil, né? Se você lembrar que a preposição on significa sobre, né? Quando a gente fala on the table, quer dizer, em cima da mesa, né? On the table. Então, tem contato, né? On the table. Então, se você diz on time, quer dizer na hora, né? No horário, exatamente naquela hora, na hora certa. Então, se você marca um compromisso at 9 o'clock e você chega exatamente at 9 o'clock, você está on time, você está na hora, no horário correto. Então, por exemplo, she never gets to work on time, quer dizer, ela nunca chega no trabalho, ela nunca chega no serviço na hora, quer dizer, ela está sempre atrasada, ela nunca chega na hora certa. Fortunately, the train was on time. Felizmente, o trem estava na hora, no horário, ele não estava atrasado. She always pays her bills on time. Ela sempre paga as contas dela na hora, na data correta, né? I hope the meeting starts on time. Eu espero que a reunião comece na hora, no horário marcado. Rachel is never on time. She is always late. Então, aqui eu tenho exatamente o oposto, né? Rachel nunca está no horário. Ela está sempre atrasada. Então, ela nunca está na hora certa, né? Ela está sempre atrasada. Então, o on time, eu acredito que seja o mais fácil da gente gravar, memorizar, pelo fato de estar usando a preposição on. Como a gente pode relacionar com on the table, né? A famosa frase the book is on the table. Então, quer dizer, on time, na hora, em cima da hora, na hora certa. Já quando a gente diz in time, a gente está dizendo que deu tempo de fazer tal coisa, que foi em tempo de fazer tal coisa. E geralmente, se não conseguisse, teria uma consequência ruim, uma bad consequence, né? Então, por exemplo, I got home in time to help my son with his homework. Eu cheguei em casa em tempo de ajudar o meu filho com a tarefa dele. Então, se eu não tivesse chegado em tempo, eu não teria ajudado ele, provavelmente ele teria ficado chateado comigo, né? Então, eu cheguei em tempo. Não quer dizer que foi numa hora específica, não foi on time, não foi às 10, não foi às 9, não foi às 8h30. Foi em tempo de fazer alguma coisa. The last exam I did was very difficult, but I could finish it in time. Então, a última prova que eu fiz foi muito difícil, mas eu consegui terminá-la em tempo, quer dizer, digamos que ela ia até às 5, eu consegui terminar às 4h45, eu consegui terminar em tempo, dentro do prazo que foi limitado, eu consegui terminar. Então, em tempos, talvez se eu não tivesse terminado in time,
eu teria perdido a prova, ou eu não teria respondido todas as questões, teria tido um resultado negativo. Essa é a ideia do in time. Você tem um prazo para cumprir, e se você não cumprir dentro daquele prazo, teria uma consequência ruim para você. The accident victim was seriously injured. They got him to the hospital just in time. Eles levaram ele para o hospital, apenas em tempo de conseguir salvar a vida dele. If they hadn't arrived at the hospital, he might have died. Se eles não tivessem chegado em tempo, ele poderia ter morrido. Então, quer dizer, a consequência ruim seria que ele poderia ter morrido se eles não tivessem chegado just in time, quer dizer, apenas em tempo de salvá-lo. I missed the opportunity to go to that college because I didn't submit my application in time. Então, eu perdi a oportunidade de estudar naquela faculdade porque eu não entreguei, eu não mandei, né, o meu formulário em tempo. Então, passou o prazo, eu não mandei dentro daquele prazo que eu tinha para enviar o meu formulário de inscrição. Então, teve uma consequência ruim para mim. Eu tinha um prazo e eu não mandei dentro daquele prazo, em tempo de fechar a inscrição, né? Lembrando aqui que college é um falso cognato, né? College é faculdade, tá? Não é colégio, cuidado que isso daqui a gente se engana muito, né? Na hora que a gente tá lendo, porque o nosso cérebro já relaciona com o português, é automático, né? A gente tem que parar e pensar que isso daqui é faculdade, então cuidem na hora que vocês estão lendo. Então, o in time quer dizer, dentro daquele prazo tem que dar tempo de eu fazer tal coisa, senão eu vou ter uma consequência ruim para mim, tá? Vamos para outro example aqui. I left home early and arrived in time to catch my flight. I left home early and arrived in time to catch my flight. Deixa eu ler de novo, né? Então, eu saí de casa cedo e cheguei em tempo de pegar o meu voo. Então, in time, cheguei em tempo, eu consegui chegar a tempo de pegar o meu voo, tá? Se eu não tivesse chegado em tempo, o voo teria saído e eu teria perdido o meu voo, né? Então, aqui tem uma observaçãozinha sobre o just in time. We often say just in time, então deixa eu grifar aqui, para enfatizar que alguma coisa aconteceu imediatamente antes do limite, tá? Do limite, deadline. Deadline é um prazo, né? Um prazo final que você tem para cumprir alguma coisa. So we often say just in time to emphasize that something happened immediately before the limit or deadline. Então, para enfatizar, a gente coloca o just na frente do in time, just in time, tá? Então, I got stuck in traffic and arrived just in time to catch my flight. Eu fiquei preso no trânsito e cheguei just in time to catch my flight. Não tem nem como traduzir, né? Just in time, exatamente em tempo de pegar o meu voo, né? Então, just in time, só para enfatizar. The doctor came in time to help the people injured in the accident. O médico chegou em tempo ou a tempo de ajudar as pessoas, aqui faltou um pinguinho no i, né? De ajudar as pessoas machucadas ou feridas no acidente. E if you hurry, you'll get to work in time. Se você se apressar, você vai chegar no trabalho em tempo, quer dizer, você ainda não vai se atrasar, né? Você vai chegar a tempo ainda no teu trabalho. If you hurry, né? Se você se apressar. E para memorizar melhor ainda, né? The opposite of in time is too late. Então, o contrário, né? O oposto, o antônimo de in time é too late, tarde demais. Então, para a gente lembrar, fazer essa relação, o que é o contrário, o que é o oposto de em tempo ou a tempo, é too late, tarde demais. So, if you don't arrive in time, you arrive too late, tarde demais, ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, and see you next video. Bye bye.